Mas há um outro processo, que não a publicano, que está em curso e que este sim nos preocupa muito e acreditamos que é necessário que façamos o devido debate aqui, que é justamente o processo que diz respeito à contratação da empresa Valor para a construção de um número determinado de escolas no estado do Paraná e que, por não ter sido feita, em princípio gera um prejuízo para o estado de cerca de 18 milhões de reais. E eu digo em princípio, senhores deputados, porque o Tribunal de Contas dá uma informação que é extremamente preocupante, que este não seria um caso isolado, que o caso das escolas não construídas pela empresa Valor, e por uma outra empresa, mas pela Valor especificamente, não é um caso isolado, que haveria mais 111 escolas com reformas, que também, de alguma forma, foram valores que foram repassados e que as obras não necessariamente foram feitas naquilo que era o contratado. E é claro que aí também caberá tanto ao Tribunal de Contas como aos demais órgãos responsáveis fazerem as devidas apurações. Mas o que nos chama a atenção é que a operação desenvolvida pelo GAECO com relação à consultora Valor trouxe alguns dados que colocam definitivamente o Paraná e o governador Carlos Alberto numa situação de, no mínimo, não nós, deputados da oposição, nós, deputados como um todo, buscarmos uma explicação. E esta explicação, nós já anunciamos ontem, senhor presidente, que vamos aguardar alguns dias e vamos buscar contato com a sociedade civil para, obtendo apoio da sociedade civil, buscarmos aqui dentro da Assembleia assinaturas suficientes para que tenhamos para que tenhamos uma CPI e que a CPI possa apurar todos os dobramentos que ocorreram a partir das denúncias feitas pelo Ministério Público ao Poder Judiciário, denúncias essas embasadas nas investigações feitas pelo GAECO. Esta investigação que o GAECO fez, ela, entre outras coisas, diz que a senhora Patrícia Baggio, esposa de Eduardo, proprietário da empresa Valor, que não está presa porque está amamentando, e acho que aí há o bom senso, inclusive, do juiz, em deixá-la com detenção, mas em casa, né, não levá-la para um presídio, porque há uma criança de 2 anos. Eu acho que o bom senso sempre deve prevalecer. Nesse caso, não há porquê, o deputado Nereu, Vossa Excelência, inclusive, já citou isso, não há porquê não se fazer dessa forma. Mas a busca e apreensão na casa do empreiteiro, segundo as informações, poderá fornecer pistas porque diversos celulares em posse de Lopes eram usados para conversar com diversas pessoas. Além disso, nós temos também algumas situações que nos chamam a atenção e que dizem de respeito diretamente ao governador Carlos Alberto, quando delatores dizem, e não necessariamente a delação é uma prova, ela é apenas um indício, que parte desses recursos foram direcionados para a campanha eleitoral do governador Carlos Alberto. É certo que ela cita deputados, é certo que ela cita conselheiro do tribunal, mas é certo também que ela cita que estes recursos foram destinados também para a campanha do governador. E eu chamo a atenção porque esta não é a primeira vez que alguém que está sendo investigado pelo GAECO diz que recursos oriundos de forma não lícita foram destinados à campanha do governador Carlos Alberto. Além disso, causa embaraço também ao governador, certamente, não sei se é verdade ou não, mas a informação que teria o governador recebido um relógio da marca Rolex, que seria presenteado pelo senhor Maurício Fanini, ex-diretor da Secretaria de Educação, e que este mesmo Fanini, que assinou os contratos com a consultora Valor, do senhor Lopes, possuía uma coleção desses relógios e, entre outras coisas, fez presente ao governador. Ora, tudo isso poderia ser apenas mais uma informação, não fosse o detalhe que nós temos, junto com os recursos da empresa Valor, que foram recebidos e não foram aplicados, também recursos do governo federal, oriundos do governo federal, destinados para a construção de escola, o que fatalmente poderá levar esse caso a ser investigado também pela Polícia Federal. Se isso é ou não, e nós estamos tendo um cuidado muito grande, e o senhor presidente sabe disso, o primeiro secretário sabe também, aliás, tanto o primeiro secretário como o presidente foram pessoas que estiveram nessa mesma matéria. Eu sempre tenho dito, senhor presidente, que o fato de nós termos uma pessoa denunciando não significa que isso é uma prova. Obviamente, e eu estou me reportando da mesma forma que fiz quando eu era presidente, aqui o deputado Nelson Justo e o deputado Alexandre Cury. Nós temos que tomar todos os cuidados possíveis, e obviamente esses cuidados estão sendo tomados, e uma denúncia não é prova. Falo isso também com relação à Lava Jato, sempre falei isso.
Nós aqui, quando o deputado Plauto ofereceu o título de cidadão honorário ao juiz Sérgio Moro, nós assinamos junto, que sempre dissemos que denúncia não é prova. A prova vem na sequência, se ela existir. Se ela não existir, aí fica a coisa como se não houvesse, obviamente não houvesse existido. Mas no caso específico, que nós temos o governador envolvido, que nós já tínhamos o governador numa outra operação, que nós temos o governador dizendo que tudo isso está sendo feito para tirar o foco das questões da presidente Dilma, que eu não sei exatamente se ele se refere ao impeachment ou ao Supremo Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral, que eu acho que é muito frágil o argumento do governador. O que o governador deve vir e dizer é em que pé estão as apurações dentro da secretaria, porque quando o governador diz que ele mandou fazer as apurações, não é verdade. Na realidade, o governador afastou o secretário de Educação, com a alegação que havia acontecido todo o problema aqui na praça Nossa Senhora Salete, e por conta disso também o secretário foi afastado. Afastou a pessoa que fez originalmente a denúncia, que era o senhor Sunier, e que depois, posteriormente, foi comprovado, inclusive, pelo GAECO, que o senhor Sunier não tinha absolutamente nada a ver com a história, ao contrário, ele havia sido a pessoa que levantou o problema, mas que foi afastado. Então, o governador, a impressão que dá é que hoje tenta mudar o curso da história de uma forma que ele fique mais favorável. Como fez também, deputado Nereu, Vossa Excelência também teve a oportunidade de conversar isso comigo, quando veio publicamente dizer que o que aconteceu no dia 29 de abril foi um movimento forçado pelos professores que se jogaram em cima dos policiais. Ora, então a gente tem que tomar o cuidado de, quando fazer as justificativas, fazê-las de uma forma que seja minimamente coerente. O governador dizer que no dia 29 de abril os professores se jogaram contra para provocar o massacre, a gente pode acreditar em muita coisa, mas essa vai ficar complicada. E eu falo isso porque parece que o governador se especializou, o governador Carlos Alberto se especializou em criar versões que alguém deve falar para ele, olha, fala por aqui que isso aqui vai dar certo, e que depois, quando fala, vai ver que não era aquilo que deveria ter falado. Ontem, quando eu vi a justificativa do governador dizendo que querem tirar o foco da presidente Dilma e colocá-la sobre o governador Carlos Alberto, pensei, meu Deus, mudamos a presidência da República e não nos avisaram. É muito frágil esse argumento. Nós precisamos, efetivamente, de uma resposta sobre isso aqui. Quando isso aqui vem em uma revista de circulação nacional, quando vem em vários jornais, não quer dizer necessariamente que seja verdadeiro. Não é porque está na revista que é verdadeiro. Não é porque está no jornal que é verdadeiro, até porque está sendo reproduzido a partir de investigações feitas pelo GAECO. Mas veja que o primo distante está nisso aqui, o primo distante está na operação anterior, o primo distante estava na anterior da anterior, o primo distante parece que se aproxima cada vez mais. E agora começa a aparecer o irmão distante. E o problema está cada vez mais próximo. Eu acho que essas explicações nós vamos aguardar. E aguardar uma resposta, uma explicação que seja coerente. Nós não vamos tratar, e não podemos tratar temas como esse, como se fossem secundários. Não vamos espetacularizá-los também, porque não se trata disso. Mas trata, sim, de buscarmos, aqui na Assembleia Legislativa, uma resposta para a sociedade. Todos os senhores deputados e senhoras deputadas, tanto da oposição quanto do governo, e aqueles que são do bloco independente, têm a legitimidade para fazer as cobranças que acharem necessárias. E nós, dentro disso, vamos fazê-las.